qualquer um que questionar a existência da gravidade, será visto como tolo ou louco, pois desde o trabalho de Newton, a existência da gravidade tem sido repetidamente comprovada. Porém existem questões sobre este fenômeno, que são pouco divulgadas e raramente mencionadas para a população geral, justamente porque geram muitas dúvidas. Começaremos fazendo uma rápida revisão dos dois principais conceitos a respeito da gravidade, e as principais provas e evidências. Na parte final do vídeo, vamos apresentar, de maneira muito simples, os aspectos frágeis de ambas as teorias e das suas evidências. Gravitação universal, Newton. Por volta de 1680, Isaac Newton postulou a existência de uma força que atrai todas as coisas para o centro da Terra, que chamou de gravidade. Na sua obra Principia, extrapolou esta ideia para os movimentos dos corpos celestes e, baseando-se na terceira lei de Kepler, formulou a equação da força de atração da gravidade, com o seguinte enunciado: a atração entre dois corpos é proporcional ao produto de suas massas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Nesta mesma obra, propôs ainda um problema para sua própria teoria, chamado problema dos N-corpos, onde se buscava obter uma fórmula que previsse a interação gravitacional entre mais de dois corpos. Henry Cavendish, com seu experimento da balança de torção, obteve a confirmação da existência da força de atração postulada por Newton, assim como a primeira medição do que ficou conhecido como constante de gravitação universal ou constante de Newton. Relatividade geral, Einstein. Em 1915, Einstein postulou que a gravidade não era uma força de atração, como Newton afirmava, mas sim, o efeito da deformação do tecido espaço-tempo. Esta deformação seria causada pela presença de objetos massivos, e a primeira grande confirmação de sua teoria veio com a observação de eclipses solares, onde, de acordo com as suas predições, a luz de algumas estrelas apresentavam trajetórias desviadas, devido à deformação no espaço-tempo causada pela massa do Sol. Em setembro de 2015, houve a primeira detecção das ondas gravitacionais pelo LIGO 2, ondas estas também previstas por Einstein. Agora que já apresentamos as evidências mais usadas em favor da existência da gravidade, vamos analisá-las e apresentar seus pontos falhos. Existem dois problemas principais com o experimento da balança de torção de Cavendish. Primeiro, não é possível repeti-lo em nenhuma condição diferente das CNTP, ou seja, este experimento só se mostra válido no ar atmosférico e ao nível do mar. Em quaisquer outras condições ou ambientes, na água ou no vácuo por exemplo, a experiência fracassa em mostrar a força de atração entre as massas. É bastante curioso que a medida de uma constante universal não possa ser repetida em outros ambientes e condições, o que significa que seu valor não é de fato constante, e nem mesmo universal. Segundo uma suposta força de atração, não é a única explicação para o resultado do experimento. A ressonância Schumann, por exemplo, explicaria tanto a aproximação dos pesos da balança, como também o movimento harmônico amortecido, verificado durante todo o experimento, que não é devidamente explicado pela hipótese da força de atração gravitacional. Problema dos N-corpos. Ele não é chamado de problema sem motivo, pois é um enigma indigesto e sem solução para aqueles que defendem a existência da força da gravidade, como veremos neste modelo. Quando Newton elaborou a fórmula para a atração gravitacional, aparentemente ela explicava perfeitamente as órbitas no sistema solar, baseado na massa e distância de cada planeta até o Sol. Porém, Newton logo percebeu que Júpiter, com sua massa gigantesca, também deveria exercer atração na Terra, Saturno e nos demais planetas menores. Da mesma forma, Saturno também deveria atrair a Terra e os demais planetas, criando uma interminável rede de atrações, ou interações gravitacionais. A fórmula, produto das massas e quadrado da distância, funcionava perfeitamente em relação a dois corpos celestes, porém, Newton estava com problemas para incluir as interações simultâneas entre três ou mais corpos, e, apesar dos esforços de centenas de mentes brilhantes, como físicos, astrônomos e matemáticos, além do incentivo dado pelo prêmio oferecido pelo rei Oscar II da Suécia, para quem solucionasse, jamais houve uma solução geral.
A única solução possível é para casos específicos, onde é determinado um referencial inercial que desconsidera as demais interações gravitacionais, como se elas tivessem sido desligadas. Obviamente, isto não faz nenhum sentido, sendo apenas uma ginástica matemática que não reflete a realidade, caso a suposta força de atração realmente existisse. Quando Einstein alegou que o tempo e espaço sofrem deformação pela presença de corpos massivos, ele incorreu em diversos erros científicos. Primeiro, porque tanto o tempo quanto o espaço são entidades imateriais, ou seja, não possuem substância, força, matéria, campo ou energia, e portanto, não podem ser perturbados, criados, destruídos ou modificados por ação ou presença de qualquer entidade física material. O tempo é um contínuo fluxo de instantes, que não requer nenhum tipo de energia ou matéria para acontecer. O espaço não é composto por nenhuma substância. O espaço é onde as substâncias, forças, campos, matéria e energia podem existir e interagir entre si, mas não com o espaço. O espaço pode estar organizado e preenchido com corpos celestes, ou galáxias, nebulosas, estrelas, planetas e etc. E damos o nome de universo. Mas o espaço também pode estar vazio, sem que haja nenhuma partícula, e chamamos de vácuo quântico, o nada, o infinito, etc. Quanto às lentes gravitacionais, pelo menos 3 trabalhos científicos independentes já foram apresentados, comprovando que todas as deflexões observadas nas luzes de astros são causadas pela refração e que as predições da relatividade geral não coincidem com os índices de deflexão observados, invalidando a teoria de Einstein. E para encerrar, a detecção das ondas gravitacionais é no mínimo curiosa. O LIGO 2 é um interferômetro a laser, ou seja, um instrumento de altíssima precisão, concebido para aferição de oscilações nas ondas do espectro eletromagnético. Justamente por isso, ele jamais poderia ser usado para verificar ondas gravitacionais, já que estas são de um espectro completamente diferente das ondas eletromagnéticas. Seria como tentar medir a temperatura com uma trena, ou a velocidade com um termômetro. Simplesmente impossível, por serem grandezas e medidas de natureza completamente distintas.